Vamos lá? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. E eu sou o Adriano. E hoje nós estamos aqui no podcast da Digital Creative com um grande convidado. Convidado de honra. Apresenta pra gente, Adriano, o convidado de honra de hoje. É o nosso pastorzão, o pastor Wendel, Pastor Wendel. sênior da Igreja da Família. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Valeu, pastorzão. valeu. Boa Uma noite, honra. galera da Digital Creative, Lucas, Adriano, Simon e toda a equipe aqui que faz esse momento aqui que nós estamos vivendo aqui acontecer. Amém. Pastor, muito obrigado por ter reservado um tempo na sua agenda. Adriano diz que a agenda do senhor é muito extensa, mas muito obrigado por ter vindo com a gente. Como conversei com o Adriano, não seria justo nós começarmos esse projeto sem a sua presença aqui, sem a presença da pastora. A pastora está aqui. Tá? Verdade. Então, nós, como os seus filhos, como os seus liderados, nós queremos lhe honrar e nós agradecemos a sua presença aqui. Nossa, Valeu. eu que me sinto extremamente honrado e para mim é uma grande felicidade poder fazer parte desse projeto, poder nos incluir nesse sonho, né? Eu tenho certeza que isso nasceu através de um sonho, um desejo. E para nós, assim, a gente estava vindo de casa para cá, como aquele salmo que diz, né? Estávamos como quem sonha. Uau. Então a nossa boca se encheu de riso, né? E os nossos lábios se encheu de cântico. Então, assim, para nós aqui é uma grande alegria ver vocês vivendo o que vocês estão vivendo hoje. E com certeza, como diz o pastor Eibe, isso é só o começo, né? E vamos embora que foguete não dá ré, né? Vamos para Amém. cima. Amém. E nós estamos vivendo isso. Hoje eu fiz um post, não sei se eu teve a oportunidade de assistir, de ler, e eu mencionei lá, porque tudo que nós estamos vivendo hoje pela Digital Creative, o Adriano falou isso no último podcast, tudo começou na igreja. Amém. Eu cheguei na Igreja da Família e eu tive a oportunidade, cheguei lá, eu já estava certo, uma boa parte certa, e servi na música da igreja. Aí eu vi um pouco da necessidade naquela época, estamos falando de 2018. Eu entrei dia 24 de junho de 2018 na IDF. E eu vi a necessidade da mídia ali na igreja. E hoje eu fico olhando as primeiras imagens, Adriano. Eu fico, meu Deus, como é que o pastor deixava Eu vi, a gente... eu vi. deixava a gente Eu assisti. publicar isso. Mas, cara, tudo é crescimento. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, mas porque o Senhor e a pastora acreditou na gente. É porque a gente parte do princípio, gente, é o seguinte, que nada que é grande hoje começou grande. Tudo que é grande hoje começou pequeno. Começou numa garagem, começou num puxadinho, começou num local pequeno. E com o passar do tempo foi tomando proporção, as pessoas foram gastando energia, o sonho foi crescendo, pessoas foram chegando, o poder da network, a conexão. Então tudo vai acontecendo durante o processo para que o grande venha a acontecer. Né? Então a gente fica muito feliz. E vale lembrar também, né, pastor, que a igreja começou como uma pequena célula. Exatamente. E isso é muito interessante. Exatamente, Porque, é isso aí. Como a gente falou no outro podcast, também é sempre bom lembrar, ninguém começa grande, né, como o Lucas falou. E assim, hoje a Igreja da Família, né, tomou uma proporção assim que nós estamos precisando de ajuda na questão do voluntariado. E a gente queria, assim, trazer a memória, a lembrança do início, né? Que é muito importante também. A igreja tem 6 anos hoje, então... assim como a Digital Creative está começando hoje, vamos ilustrar aqui uma pequena célula, né? Uhum. Assim como a igreja começou. Então, nós cremos que Deus é com o Senhor e com a pastora, e tudo teve propósito desde o início. Então, eu lembro que eu cheguei na igreja a convite do Eduardo, do Valério. Chegou em que ano na IDF, Adriano? 2017. Não, 2017 não, que eu entrei em 2018. 2016. Quase no início, achei 2015, 2016. Foi 2016. Cara, era no tempo que era aqui na Constantinopla, né? Perto do Sesc. Isso. E aí era uma igreja pequena.
Cara, e quando eu entrei no templo, assim, eu fiquei impactado logo. A voz desse homem aqui me lembrava muito quando ele tava pregando. O Judson Oliveira. Judson de Oliveira. Esse grave, esse Só drive. tem uma foto com o Judson, né? Júlio, tem. Aí nas pregações dele eu fiquei assim, rapaz, ele canta esse cara a chorar. Eu não sabia nem que ele era pastor. Achava que era convidado. Que não... Então, assim, a princípio eu me encantei assim, com a igreja, com a receptividade, né? Que foi um dos principais... uma identidade, uma das principais identidades da igreja. E a gente quer ouvir mais, né, pastor? Assim, daquele período para cá, né? O que o senhor tem a nos trazer, assim, nos dizer? O sentimento do início para agora, né? Uhum. Então... Porque assim, a gente sabe que, como a gente está nessa palavra introdutória sobre um sonho, a gente compara um sonho como um bebê. Um bebê, a gente cria expectativa, a gente gera muitos sonhos para a chegada do bebê. Então tem aquele período em que o bebê ele vai criando o corpo, né? E a cada momento você vai acrescentando ideias para o bebê. E aí chega o momento que o bebê nasce. Ele nasce pequeno e aí o tempo vai passando, ele vai crescendo e vai tomando uma proporção. Então assim, o projeto Igreja da Família surgiu na verdade, como um sonho, né, no nosso coração. Nós começamos através de uma célula de família e Deus nos levou até uma conferência. Eu acho que eu nunca falei isso em púlpito, eu acho que... Meu pai. Não sei, eu acho que eu nunca... Só com a pastora mão, mesmo. Gente. Mas aqui, exclusividade aqui para Digital Criativo. Prepara esse corte aí, papai. Deus nos levou até a conferência lá em Buenos Aires, né, na igreja na Argentina, do pastor Cláudio Freitas e pastora Beth. E naquele momento de indecisões, naquele momento em que a gente estava naquela... Porque Deus havia plantado um sonho no nosso coração. Só que a gente não sabia como fazer, a gente não sabia por onde seguir, qual caminho a gente percorrer. Que na verdade a gente queria ter a nossa identidade. Porque... existem várias igrejas, a gente não queria copiar, a gente queria ser algo novo. Então, naquela conferência, a gente estava diante daquelas incertezas, e aí Deus usou a esposa do pastor Cláudio Freitas, a pastora Beth Freitas, e ela trouxe uma reflexão, gente, de 10 minutos, mas foi assim, os 10 minutos que Deus assim deu o start no nosso chamado para esse novo projeto chamado Igreja da Família. E ela leu exatamente aquele texto que diz lá no livro de Isaías, não considereis as coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, né? Eis que coloco um caminho no teu deserto. Então aquela palavra foi uma palavra de libertação para nós, foi uma palavra, Deus dizendo, olha, eu estou com vocês nesse projeto. Até então a gente não sabia o que nós iríamos viver. As pessoas que chegariam, os patrocinadores, não, os mantenedores, a gente não sabia de nada, mas a gente tinha uma palavra, a gente tinha um direcionamento. Então, a partir daquela conferência, como se Deus dissesse assim, olha, vocês precisam sair onde vocês estão, saem de Manaus, vem aqui para a Argentina, eu vou tratar vocês, eu vou colocar uma palavra nova em vocês, eu vou dar um novo direcionamento, vocês vão pegar esse avivamento que eu estou colocando aqui na Argentina e vão espalhar lá para Manaus, e vão incendiar Manaus. E aí, a partir daí, a IDF não parou de crescer. Eu não a sabia partir disso. daí, a IDF, lógico, muitos desafios, muito aprendizado, né? E a vida é um constante aprendizado. Nós erramos muitas coisas no início, mas tudo que a gente viveu ano após ano, um ano a gente aprende para não errar no próximo ano, e assim a gente vai aprendendo. Então, assim, foi basicamente como surgiu esse projeto Igreja da Família, né, aqui na cidade de Manaus, e o desejo do nosso coração, o que queima o nosso coração não é outra coisa, é ganhar Manaus para Jesus. Glória a Deus. Enquanto a gente não concluir esse sonho, enquanto a gente não chegar no final, a gente não vai estar por satisfeito.
Lógico, a gente vai se unir com outras denominações, mas a Igreja de Cristo aqui em Manaus tem um propósito, né? Não é outro propósito, senão ganhar todas as pessoas que moram nessa cidade para o Senhor Jesus. É isso que move o nosso coração. Glória a Deus. Que demais. Pastor, então tudo começou, vocês tinham um projeto já da célula na casa, mas e nessa viagem, foi o senhor e quem mais? O senhor levou a equipe da célula lá? Ou só foi o senhor e a pastora? Não. Só foi eu mesmo e a pastora. Só foi eu e a pastora na época, né? Aí chegou aqui, passou a visão para a célula. A gente voltou incendiado, né? A gente voltou de lá, o Espírito Santo já tinha dado o direcionamento. E aí a gente reuniu a célula, falei, gente, é o seguinte, o projeto é esse, pá. E aí, quando é de Deus, testifica no coração da galera. E aí a galera abraçou, vamos pra cima, a gente tem pouco recurso, mas a gente serve um grande Deus, o Deus do recurso. Então, vamos metendo a cara, vamos pra cima. E aí as pessoas foram chegando, era assim, cultos avivados, né? Pouco espaço para muita gente. Mas isso era o que? Era uma casa, um apartamento? Começamos na sala lá do Joel e da Mônica, né? Uma célula familiar com 8 a 10 pessoas. Isso foi em 2015, né? 2015. E aí, a partir daí, não parou. Aí cada um foi chamando. Aí cada um foi avisando, cada um foi dizendo... Olha, ali tem um local onde... um local bom pra gente adorar a Deus, um local bom pra gente ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, motivação. E aí as pessoas foram vendo o que Deus estava fazendo ali, né? Pessoas libertas, pessoas transformadas, pessoas sendo abençoadas, pessoas... Eu lembro um fato até interessante, eu não sei se entra nesse ponto aqui, que em cima da igrejinha onde nós morávamos... Olha aí, rapaz, o negócio aqui é bom demais, hein? Em cima do teto onde era a igreja, havia um casal que morava, né, em cima da igreja. E todas as vezes, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito interessante. Eu acho também que eu não contei isso em púlpito, não. Quando a gente iniciava o culto, que o louvor começava a adorar a Deus... Em cima da igreja, nos altos da igreja, onde tinha um apartamento, um casal ali que morava naquele apartamento. A esposa desse rapaz, ela não era liberta, né? Ela era oprimida. Então, no momento do louvor, ela começava a cair endemoniada lá em cima. Começava a cair endemoniada lá no... Mas todo culto isso? Praticamente todo culto. E aí, quem relatou isso pra gente depois foi o próprio marido dela. Que aí, posteriormente, o Adriano lembra dessa cena, os dois desceram e foram participar de um culto lá com a gente. E na hora do apelo, eles não resistiram ao amor de Jesus, à voz de Jesus e se entregaram a Jesus. Agora foi um processo também, porque... Quase todas as vezes que o culto começava, antes do culto começava, ela chamava nós dois, né, lá para a salinha das crianças. Gente, era tão pequenininho lá que a salinha das crianças era dividido com a tesouraria. Era muito pequena, né, amor? Era pequenininho. Mas quando começava o culto, o casal que estava em processo de libertação chamava a gente lá para trás. Olha aqui, né, minha esposa, porque ela não está bem. E ela caía endemoniada, e a gente expulsava o demônio, e ficava nessa, e ficava... Então, assim, é interessante essas histórias, né? Interessante essas coisas que acontecem, que acompanham a gente, que a gente, cara, te olha para trás e diz, meu Deus, quantas coisas a gente já viveu, né? E todo esse momento, o Espírito Santo com a gente, né? O Espírito Santo... Não tem como desvincular o Espírito Santo da igreja, que é ele que incendeia a igreja, é ele que fortalece a igreja. Então, assim, são várias histórias. Se a gente for pontuar aqui as histórias aqui... ouvir elas, né? Então é isso daí. E pastor, pode falar, Dan. Quer falar alguma coisa? Vai, pode falar. E pastor, o senhor viu a necessidade, quando eu estava... Quero entender mais nisso, da transição da casa para a igreja. Oi. Da transição da casa para a igreja. Como é que foi esse processo aí?
Só ouvi um ponto, aí como é que. Porque o lance de tudo, o início é. A gente montou essa estrutura aqui, tudo isso era agenda. Renda. O senhor trabalhava na época, como é que foi? É um ponto interessante isso dessa questão do trabalho, porque eu tinha a minha vida pessoal, a minha vida secular. O meu sonho era... Eu venho de uma família onde praticamente 90%, 95% da minha família é do ramo empresarial. E eu nasci e cresci dentro dessa cultura. O meu irmão, eu me formei primeiro do que o meu irmão, sendo que o meu irmão se formou em medicina primeiro do que eu. Mas isso é medicina ou qual é? Oi? O senhor estudou o quê? Não, fui fazer direito, mas aí eu teve que dar uma pausa, mas o meu irmão continuou e ele se formou primeiro do que eu, sendo ele mais novo. Entendi. Então, assim, a minha família foi muito... Era uma família de uma cultura de estudo, de trabalho, e eu queria ser, assim, empresário. Eu não queria, tipo, depender de ajuda, sabe, de renda, de oferta. Eu falava, não, cara, pô, pastor sofre muito, pastor rala muito, pastor... Os pastores que eram amigos da família, a gente via eles ralando muito no interior. Eu falei, não, cara, pastor não é pra mim, não. Eu tenho muita coisa para viver ainda, eu quero ter o meu dinheiro, eu não quero ninguém enchendo o meu saco, eu quero ter final de semana, ir pro meu sítio, andar no meu jet ski, eu quero fazer as minhas viagens sem ninguém encher meu saco. Eu quero ver a minha vida normal sem dever satisfação. Mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, Deus usou um pastor chamado Pastor Moisés. E ele lá no Maranhão, ele diz assim, olha, Deus me mostra que Deus tem um chamado pastoral para você. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e eu praticamente não entendia muito essas coisas, mas eu amém, pastor, amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Lembro que na hora eu estava todo avoado, não queria saber de nada de igreja, Mas, enfim, o tempo foi passando, né? Um dos acontecimentos mais lindos da minha vida, depois de que eu vi Jesus, assim, que Jesus me chamou, que eu aceitei a Cristo, foi o dia que eu casei, né? Que eu casei com a mulher mais linda do mundo. E pastora Ágata. quero desafiar aqui quem quer aceitar meu desafio aqui, que vai discordar de mim, de que a minha esposa é sim a mulher mais linda do mundo. Alda Albuquerque, meu amor, te amo. A gente não vai entrar nesse mérito, não, senão a gente vai morrer discordando, pastor. Vai ter os comentários aí fortes aí nesse corte. Então, assim, gente, aí eu falei, não, beleza, vou continuar meus estudos, vou continuar minha empresa, vou tocar minha empresa. Só que assim, gente, tudo que eu tentava fazer, eu não obtinha resultado, eu não obtinha sucesso. E até chegou o momento em que as pessoas das quais elas... as pessoas que se aproximaram da gente, por exemplo, o Joel e a Mônica eram da família, mas nós não éramos muito próximos, entende? Da família de sangue? Isso, da família de sangue, mas nós não éramos muito próximos. Léo e a doutora Adriana são parentes, mas não eram muito próximos. Mas, de uma forma assim, não tem como explicar, mas a gente começou a se aproximar. Começamos a andar junto, e aí foi quando nós começamos uma célula familiar. E aí, onde é que entra a questão pessoal e profissional? Foi quando nós sentimos nessa união, eu parei para pensar assim, eu falei, poxa, Deus tem um chamado pastoral para mim. E aí a pastora Ágata dizendo, na época, ela dizia assim, amor, não é um momento? Será que não é a hora que Deus preparou tudo para a gente iniciar esse projeto? Eu falei, não, Ágata, a igreja tem toda a esquina, você vai daqui na esquina tem a Assembleia de Deus, você vai na outra esquina tem Batista, você vai na outra esquina tem Universal. Praticamente a Igreja Universal compete com a Coca-Cola em termos de placa. Toda esquina tem uma. Meu pai. Então a gente ficou naquela, né?
não vou, e a Agatha ali vai embora, e não. Eu creio que chegou um momento que ela até deixou de ficar, né, Insistindo. Ficar insistindo e tudo. Eu acho que ela foi orar. Falei, Deus, então eu vou orar, então o Senhor toca no coração dele. E aí, o que aconteceu? Exatamente isso. Né? Chegou um momento que Deus tocou no meu coração e me fez refletir, me fez pensar, poxa, eu tenho um chamado que Deus fez na minha vida há 6 anos atrás. E tudo que eu tenho feito hoje, tanto na questão dos estudos, quanto na questão da empresa, eu nasci de uma família assim, então eu tenho respaldo, eu tenho inteligência para isso, eu tenho a quem recorrer, eu tenho mentores, mas eu senti que tudo que eu estava fazendo é como se a mão de Deus estivesse ali não permitindo que eu fizesse aquilo. Vocês compreendem? Uhum. E aí eu senti, falei, poxa, eu acho que esse é o momento. Eu acho que acho que é agora. Eu acho que é agora. Aí eu me lembro muito bem que eu falei assim, Deus, beleza, eu aceito o projeto, eu aceito. Cara, é basicamente aquele filme de Noé, mas é aquele filme de comédia. Não tem aquele filme de comédia? Você lembra? Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso, né? Que ele era político. Ele queria ser político, ele queria exercer a função, só que tinha um projeto porque ele era Noé, né? Deus havia escolhido ele. E tudo que ele tentava fazer... Ele tirava, quando ele começou a crescer a barba dele, para ele virar um Noé de verdade com a roupa, aí tirava a barba, tudo, aí lavava o rosto, aí voltava o cabelo tudo de volta. Exato, Aí tem até um versículo da Bíblia lá, acho que é Gênesis 3:28, se não me falha a memória. Então, para onde ele ia, tinha lá, né, a placa, né? Se ele olhasse o outdoor, tinha lá, Gênesis 3:28. Se ele olhasse a placa do carro, estava lá. Então, era Deus, né, direcionando ele para o projeto. Empurrando ele para o projeto, né? Então, quando caiu a ficha, eu pensei assim, Deus, beleza. Eu aceito o projeto, eu aceito o desafio. E quem é um homem para tentar ganhar na queda de braço com Deus? Né? E eu acredito que foi muita ousadia, né, do pastor, porque, como ele falou, né, em cada esquina tinha uma placa, né, e, poxa, eu vou competir com esses caras. Tipo, foi uma escolha muito, como é que eu posso dizer? Não uma escolha difícil, porque quando se sonha, se tem um desejo de seguir uma carreira, como ele falou, né, como o advogado, pastor, e você abrir mão disso, você abrir mão de um sonho para viver o sonho de Deus. Você até comentou uma vez, né, no culto. E Deus tem honrado, né, a sua posição, a sua decisão, né, juntamente com a pastora e os seus liderados, que é muito importante. Os seus líderes, no caso, que é o pastor Valdemir Nobre, né? Isso. E isso é muito Pastor interessante. A questão da honra, né? Queremos a gente você aqui. observa muito isso, pastor. E nós, que eu falo nós, eu me sinto até falho até. Porque o relacionamento que o senhor tem com o seu pastor, eu deveria ter com o senhor. Meu assim, pai, essa é forte, essa mano. é forte. Então, assim, eu admiro isso, esse princípio, né? De obedecer a voz de Deus, de estar debaixo de uma cobertura, assim, com um relacionamento com um líder, né? Então, assim, foi uma escolha, acredito que assertiva. Exato. Eu acredito que foi assertiva. Mas tem algo interessante também, porque quando caiu a ficha, o que aconteceu? Eu falei, Deus, beleza, eu quero, e a Agatha tá ali orando, né? Senhor, fala com ele, Senhor, amadurece a ideia no coração dele. Eu já falei, ele não me ouve, vai lá, Deus e tal, pá. Aí eu, beleza, Deus, ok, vou partir para esse projeto. Agora, uma coisa que me preocupa, Deus, a minha família. Deus, aí eu fiz aquela oração de Jacó, né? Se durante essa viagem que eu pretendo fazer, se o Senhor não deixar faltar, né? O Jacó fez aquela oração e eu fiz aquela oração. Eu falei, Deus, só não deixa faltar nada para minha família. Para mim pode faltar, o homem sabe se virar, mas uma esposa, né? Filhos, e eu, meu Deus, eu lembro que eu fiz essa oração. Aí o que aconteceu? Uma vez eu estava lá no pet shop da minha mãe, e aí nós fomos até a sala lá da doutora, e aí tinha um pastor Paulo Herculano. Eu nunca tinha visto na minha vida o pastor, e ele nunca tinha me visto. E aí ele olhou para mim e disse assim,
meu filho, você é pastor, né? Eu falei, cara, quem contou pra esse pastor que eu era pastor? Eu nunca tinha visto ele nunca tinha me visto. Aí ele falou assim, levante sua mão. Eu lembro que eu tava de boné na época, né? Ele falou, tire seu boné. Eu falei, amém, tirei. Levante a sua mão assim para receber. Aí eu fiz assim. Aí ele levantou a mão e ele disse assim, assim diz o Senhor. Eita. Deus me mostra uma multidão de jovens atrás de você. Uau. Logo nesse momento de transição. Uma multidão de jovens para você. Na sua retaguarda. E ele disse exatamente isso. Não te preocupa, porque o cordeiro na mesa não vai faltar. Uau. A roupa do corpo não vai faltar. Uau. Tudo que você precisar, eu sou Deus para prover na tua vida. Glória a Deus. Naquele momento, foi o momento que o céu ali desceu naquele lugar e Deus, beleza. Houve a confirmação. E aí, a partir daí, ela estava bem mais motivada do que eu, porque eu estava naquela incerteza. Aí eu fiquei mais motivado do que ela. Falei, bora, amor, agora é o momento, vamos reunir a turma. Deus falou, Deus direcionou, Deus confirmou. E aí reuni, né, aquelas pessoas que nós fazíamos a célula. Gente, é o seguinte, vocês topam esse desafio, vocês topam esse projeto, vambora, vamos para cima. Deus já sinalizou, sinal verde pra gente. A gente não sabe o que nos aguarda, o que nos espera. Mas ele disse que vai estar com a gente e não vai deixar faltar nada. Glória Vambora. E aí a galera, beleza, pastor, vamos lá e tudo. E aí a gente foi para cima. Procuramos um ponto, né, aqui nessa redondeza daqui, que eram as pessoas das quais, algumas pessoas que faziam parte da nossa célula. E aí a gente encontrou, fechamos, o local não tinha nada a ver com a igreja, mas nós modificamos o local, transformamos em igreja. Em pouco tempo, aquele local ficou muito pequeno. Né? Depois chegou o Adriano, depois chegou outras pessoas. Tá aqui o Simon, daqui por trás das câmeras aqui, que tá desde o início com a gente. O Simon foi com quem? Oi? O Simon foi com quem na época? Com a Sandra mesmo. A gente já fazia parte. O Simon já fazia parte. O Simon já fazia parte da célula. O Simon fazia parte da célula. Acho que eu já vi uma foto tua bem novinho, meu pai. E engraçado que hoje, eu tava lá em casa ali vendo algumas coisas na gaveta, e eu vi, Simon, aquele álbum que foi feito da inauguração, né? Onde nós fomos ungidos lá pelos pastores e tudo. Muito legal, e a gente trouxe a memória. Então, foi isso, né? Basicamente essa história. Depois, aí a gente precisava de uma identidade, conhecemos a visão do MDA, aí pronto. Aí o casamento foi completo. O pastor Valdemir sempre com a gente, nos orientando, formatando, nos guiando, dizendo, olha, façam isso vocês não podem fazer, olha, falem isso vocês não podem dizer, façam isso. Então, assim, aquilo que a gente sabe, né? Quando a gente recebe um direcionamento de Deus, Deus ele coloca as pessoas corretas. Deus ele nos conecta às pessoas estratégicas, né, para andar do nosso lado. Eu lembro que o pastor Valdemir foi assim um fundamental para o nosso crescimento e para onde nós estamos hoje. A presença do pastor Valdemir, do nosso mentor, do nosso discipulador, foi assim, eu lembro, não sei se eu posso falar isso, amor. Pode falar? Eu lembro que naquele momento a gente, no início do projeto, coisas que a gente não conta no púlpito, né? É isso aí, pessoal. A gente precisava de uma cobertura, né? A gente precisava de uma cobertura. É isso que eu queria perguntar, como o senhor conheceu o pastor Valdemir? O pastor Valdemir, ele fez meu casamento, né? Fez o casamento da minha mãe. Ele sempre foi amigo da família, né? A minha mãe congregou por muito tempo na igreja da qual ele pastoreava lá no Dom Pedro. Só que ele era só amigo da família, né? Até então ele não era o nosso mentor, não era o nosso pastor. E quando a gente iniciou o projeto, primeira coisa, precisamos de uma cobertura, né? Precisamos de um mentor, de alguém que nos direcione, alguém que nos guie. E eu lembro que a gente procurou um pastor muito conhecido aqui em Manaus, não sei se a gente pode falar o nome dele,
mas é um pastor muito precioso. Vamos deixar em off. Vocês sabem quem é. E aí a gente procurou ele, falamos do projeto, e aí ele deu ali uma desguiada, né? Não, e tal, vamos ver e tal, a gente conversa e tal, para daqui, para de lá. Aí, beleza. Aí a gente foi com o pastor Valdemir. E ele aceitou na hora. A cobertura. Isso, a cobertura. E aí o pastor Valdemir aceitou na hora, não fez nenhuma exigência. Não objeção, fez... né? Oi? Fomos com 2 pastores. Muito conhecidos em Manaus. Ah, o outro, né? Isso, tinha esquecido. É legal que é tudo informal. Teve um outro também, né? Muito conhecido aqui em Manaus também, que a gente admirava e admira ainda hoje. E aí também houve essa... não sei, vamos ver e tal, pá. Aí quando a gente foi com o pastor Valdemir, ele aceitou de cara. E aí ele foi me orientando, poxa, é legal, bacana isso aí, vamos pra cima e tal. Eu falei, poxa Deus, que legal, bacana. Aí quando a gente iniciou o projeto, que a coisa começou a tomar um corpo, né? E começou a caminhar e tomou uma proporção assim de... Praticamente cada final de semana era 15 a 20 pessoas aceitando a Jesus. Nossa. E a gente não sabendo como cuidar das pessoas. E a gente fazia retiro, fazia eu lembro orações, cultos às quintas-feiras e tudo lotado, tudo, qualquer coisa que a gente fazia lotava, né? Eu lembro que o jovem a gente começou pequeno, mas depois foi tomando uma proporção. E aí eu lembro que esse pastor, que um dos dois, né, que recusou, que ele mandou a mensagem que eu guardo até hoje, viu? Até hoje tá aqui printado. A prova, ele disse assim, pastor Wendel e pastor Agatha, como eu me arrependo de não ter feito a cobertura de vocês. Não foi, amor? Tá gravado aqui, mas vamos deixar em off, amém, glória a Deus, porque a gente entende que foi projeto de Deus, né? Então, coração limpo, coração, né, tranquilo, mas são histórias, né? São histórias que a gente guarda, né? Que eu acho que a gente tem que sempre valorizar a nossa história. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho, pastor. Porque assim como o senhor viveu um propósito, assim como nasceu no coração de Deus e Deus projetou no senhor esse propósito de o senhor hoje ser pastor, e juntamente com a pastora Agatha, da Igreja da Família em Manaus, qual o recado que o senhor deixa para quem está assistindo hoje? As pessoas que hoje recebem essa profetada, não, essa profecia, tipo, jovem, você vai ser um pastor de multidões, porque existe muito isso, mas poucos tomam posse. Então qual é o recado que o senhor dá, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora? É um podcast meio informal, mas é importante sempre lembrar disso. Uhum. Então, assim, qual foi o seu pensamento na hora que o pastor veio e profetizou sobre a sua vida? Qual foi o seu posicionamento? Claro, você já falou, mas, assim, para quem está assistindo e quer entender melhor, né? O que levou o senhor, assim, a um ponto mais direto, né, para agarrar esse projeto e alavancar? Assim, quando a gente fala de projeto, a gente fala de promessa. E toda promessa a gente sabe que ela aponta para o nosso futuro. Quando veio esse projeto, quando veio essa promessa de Deus para nós, eu pensava muito no meu futuro. Eu pensava muito no futuro da minha família. Só que não estava nos meus planos, como eu falei no início, a gente queria viver nossa vida. Ou seja, na nossa vida não estava incluso o projeto de Deus. Aí vem Deus e diz assim, você está preocupado com o seu futuro? Então me inclui o meu projeto no teu futuro. Vocês estão compreendendo? Entendendo. Então assim, Deus, quando ele tem um projeto na vida de um homem, de uma mulher, não tem pra onde correr.
Não tem pra onde correr. É como Jonas. Deus ele tinha um projeto para Jonas. Jonas, é você. Você é o escolhido. Você é o homem que tem que levar essa palavra para aquela cidade. A cidade está aguardando você. Não é o Marcelo, não é o Tobias. Não, é o Jonas. Só que o que o Jonas fez? Jonas tentou viver o plano dele, o projeto dele. Mas mesmo assim, Jonas tentou esquivar para um lado, esquivar para o outro, mas não teve jeito, né? Deus ele fez Jonas ir lá para o bucho da baleia, mas lá do bucho da baleia, Jonas caiu em si. Então, Jonas concluiu o propósito. Então, promessa tem a ver com propósito. Hoje, se você me perguntar, pastor, se entregar na sua mão uma empresa com a renda aí, sei lá, 10 milhões de reais, se eu trocaria? Irmão, eu digo com toda a certeza do meu coração, eu não trocaria o projeto que eu estou vivendo hoje para assumir empresa nenhuma. Eu digo isso de todo o meu coração. Agora tem uma coisa, o dinheiro, ele potencializa o nosso sonho, o dinheiro ele potencializa o nosso propósito. Então, tudo que aparecer é para potencializar. É sim. Quando eu chego em algum canto e eu vejo um prédio, antes com a minha visão empresarial, eu olharia e diria assim, cara, aqui dava uma ótima distribuidora. Hoje eu chego e olho assim, cara, aqui dá uma ótima igreja. Cara, isso aqui, eu vejo aqui o estacionamento lotado de pessoas, eu vejo aqui essa igreja aqui fazendo 4 cultos no domingo, eu vejo aqui gente subindo no altar, se rendendo a Jesus, gritando por Jesus, sabe? Então muda muita coisa na nossa vida. Então, cara, respondendo a tua pergunta, Adriano, não tem pra onde correr, é se render. Agora, uma coisa interessante, quando Deus nos faz uma promessa, não é que no outro dia ela já vai ser cumprida. Deus ele libera uma promessa e existe o processo. Interessante. É esperar o tempo certo. É o processo que as pessoas se perdem. Exatamente isso. Então é esperar o processo, é esperar Deus. Porque assim, se Deus chamou, ele se encarrega de fazer praticamente grande parte do projeto. Então ele vai trazer as pessoas certas, ele vai prover o recurso certo, o recurso necessário para que o projeto dele venha a ser executado e venha a ser concretizado. Eu ouvi uma palavra do Thiago Brunet semana retrasada. Quando eu estava nesse processo aqui da construção da Digital Creative, para a gente avançar mesmo, sair só do quartinho, só fazer alguns serviços de vez em quando. E eu abri o CNPJ da Digital Creative, isso foi uma conquista muito grande pra gente, mas eu não tinha a palavra ainda. E o Thiago Brunet falou uma coisa interessante: se você tem a palavra, você já tem tudo. E era isso que eu precisava ouvir. E eu fui para uma campanha Lucas, desculpa te interromper, é só aqui na Digital Creative mesmo que a gente é tratado como um rei, né? Respeito da Digital Creative, Brasil. E eu fui para uma campanha um tempo esse mês passado. Uma oração. E tudo que eu precisava ouvir sobre a Digital Creative, a mulher falou. E foi incrível. Ela virou para mim e falou: você vai abrir uma produtora. Na hora eu já do nada me arrepiei todinho. Falei, meu Deus do céu. Aí falou outras coisas. Falou sobre profecia, isso, sobre palavras, sobre promessa. Eu tô te vindo abrindo um projeto na prefeitura, inscrição estadual, começou a falar um monte de coisa. No outro dia, uma pessoa, que eu não posso falar o nome, mas ela me procurou, ela falou assim: eu preciso que você abra uma empresa de comunicação, produtora. No outro dia, às vezes acontece Deus fazer promessa e demorar. Mas aí como tem aquela frase, Deus faz as coisas, demoram tanto, mas o de repente Deus né? Às vezes demora, mas quando ele quer fazer, ele faz muito rápido. Sim. E cara, aí era a palavra que eu precisava. E na mesma semana eu ouvi essa palavra do Thiago Brunet sobre promessa. Ele estava falando no podcast: se você tem a palavra, você já tem tudo. Cara, e eu fui nisso. A gente sem recurso aqui, a gente foi emprestando dinheiro, foi dando o nosso jeito, e hoje nós estamos aqui por causa da palavra, por causa da promessa. Exato. E é muito interessante, pastor. Eu até falei para Alda sobre a pastora falou um dia desse no story sobre o descansar em Deus.
A gente quer descansar. Deus lança uma palavra, a gente quer fazer só descanso. Não, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que não foi isso que o senhor fez. O senhor recebeu uma palavra que ia ser pastor, que abriu uma igreja. O senhor, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. Vocês compram esse projeto. A galera foi e comprou o projeto. O senhor deu um passo de fé. Mesma coisa. A gente tem que dar um passo de fé. E quando a gente dá um passo de fé, Deus dá o outro, cara. Exatamente. E assim, nós vamos caminhando e nós vamos crescendo. O descansar de Deus não é você dormir, mas fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que a gente ouve nas igrejas. Aquilo que você não consegue fazer, só Deus vai fazer. Uhum. E aí, isso é muito interessante. Uhum. É isso aí, é isso aí. Então, assim, cara, não tem coisa melhor do que a gente viver os planos de Deus, sabe? As promessas de Deus. As promessas. Uma situação interessante do que Deus, quando Deus ele inicia um projeto e aquilo que ele fala, ele cumpre. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro com alguns irmãos e com o meu pastor lá num seminário lá no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente retorna, eu acho que é o meu... Não era o meu aniversário, não. Mas a gente retorna e chega aqui em Manaus no sábado. E aí, quando foi no domingo, igreja lotada... E aí eu subo para pregar. E aí quando eu subo para pregar, o Felipe Daniel, ele chega comigo e diz assim: pastor, no final da sua palavra, o senhor me dá 3 minutinhos? Eu falei, claro, filho, claro. Eu já sei o quê. Mas eu fiquei assim, eu falei, beleza, não, tranquilo. Mas eu fui pregar com aquele negócio, né? 3 minutinhos. Ele nunca pediu essa palavra, né? Nunca foi dele fazer isso. E aí... Quando eu termino de pregar, eu chamo ele, igreja lotada. Aí ele falou assim: pastor, é o seguinte, nós vamos lhe levar lá para fora agora, porque tem uma bênção preparada esperando o senhor lá. Meu Deus. E aí o Felipe Daniel alarmou, né? E vai todo mundo lá, vamos lá, galera, vamos lá e tal. Eu lembro. Você lembra, né, Adriano? Já tava na igreja? Ele tava lotado. Mas aí isso foi lado... nos franceses ou foi Não, logo no início ainda. Ah, tá. No início. Na igrejinha. Na igrejinha, Aí foi do lado da igreja tinha um suco mix, né? Muitas mesas lá dos clientes lanchando lá e tal. Aí quando chega um Jetta, né? Naquele carro plataforma com laço e tudo. Aí eu olhei aquilo ali, eu falei, não, cara, isso aqui não tá acontecendo, não. Falei, meu Deus, eu lembro que o Felipe Daniel tem até vídeo gravado. O Felipe Daniel falou assim: só tá de Jetta agora, pastor! Eita, pastor! E tal, e pá, aquela coisa toda. E a igreja, todo mundo lá fora, e a galera que tava lanchando lá no lanche, né? Olhando aquilo ali, eu falei, caramba e tal. E aí, cara, aí eu tinha um outro carro, a Agatha foi para casa no nosso outro carro, e eu fui dirigindo um Jetta. Era um presente da igreja para mim. Aí quando eu fui dirigindo o Jetta, né, para casa, fui dirigindo assim, meio que anestesiado ainda, não acreditando. Meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é fiel. E aí na hora o Espírito Santo falou no meu coração: você lembra lá naquela salinha, lá quando eu usei o pastor Paulo Hercolano e disse para você que não ia faltar o cordeiro na mesa, a roupa para vestir? Gente, isso é forte. É incrível, cara. Deus cuida da gente. Eu disse para você que não ia faltar nada, que eu ia ser o teu provedor. Isso aqui é só um sinal de que eu cumpro aquilo que eu falo. Gente, então, sabe? Eu já ia falar, aplauda o Senhor. É para glorificar de pé, igreja. Então, assim, gente, forte, assim, eu creio que essa pastora, tenho certeza que tudo que eu vivo hoje não tem como desvincular a pastora, a Agatha, né, tudo que a gente viveu junto. Tenho certeza que a gente está aqui, mas muita coisa está passando ali na mente dela também, do que a gente viveu. E, cara, é aquilo. Deus lança um projeto no teu coração. O que é de Deus, cara, cresce. O que é de Deus prospera. O que é de Deus, sabe, não quer dizer que não tenha dificuldade. Não quer dizer que não tenha luta. Não quer dizer que não tenha obstáculos, né? Mas
prevalece a vontade de Deus, cara. É Tá verdade. entendendo? Cresce. A gente pensa que não vai dar e dá. A gente pensa que não vai acontecer e acontece. A gente, sabe? Então, cara, tem coisas loucas que acontecem, sabe? Da gente que caminha com Deus, que a gente fica às vezes impressionado. Você tá entendendo? Então, assim, hoje a gente já tá olhando coisas grandes lá na frente. A gente já tá hoje, já pelos olhos da fé, né, já tomando posse de um terreno próprio, né? Deus está dando sinais, liberando palavras proféticas, né, de escrituras. Então, assim, Amém. sabe, e a gente vai para cima. Enquanto Deus nos permitir sonhar, enquanto Deus disser assim, olha, continue avançando, continue indo para cima, a gente vai continuar crescendo. E aí o céu é o limite, meu amigo. E vamos para cima. Se a gente encher Manaus de Igreja da Família, a gente vai para fora de Manaus, vamos para o Brasil, já Em profetizaram nome de Jesus. Espanha, já Eita profetizaram Deus. Portugal, né? E aí a gente vai precisar da equipe de mídia lá em Portugal, lá em Espanha. Eis-me aqui. E é assim, cara, é isso daí. E vamos viver os projetos de Deus. Passou assim, falando ainda sobre cobertura, né? Eu tive uma experiência, o que mais me atraiu depois da recepção da palavra, assim que eu cheguei na Igreja da Família, foi justamente isso, projetos, promessas, porque eu vim de uma igreja onde a gente sonhava, a gente projetava e na hora de executar, o líder freava. Não. E aí, baseado nisso, pastor, existiu algum projeto que o senhor tentou executar, que o seu pastor disse assim, não, filhão, segura. Não, filhão, arrebenta. Não, filhão, não. Esse não. Existiu isso, pastor? Algo que lhe frustrou, talvez, assim, em relação a projetos que o senhor tentou executar e que o senhor chegou na cobertura e a cobertura falou assim, não, ainda não é o momento, não é. Nossa, ou cara, agora não. graças a Deus não. Graças a Deus não. A gente caminhou, né, debaixo de uma liderança por mais de 10 anos e muita coisa que a gente vive hoje a gente aprendeu, né, debaixo dessa liderança e era assim uma liderança muito sonhadora também, né? Eu acho que por ter sido uma liderança assim um pouco jovem, o jovem sonha, né? O jovem ele idealiza, né? O jovem ele projeta. Então assim, graças a Deus não. Então assim, essa força, né, que Deus coloca no nosso coração, né, pelo fato da gente ser jovem, pelo fato não, porque a Bíblia diz que os anciãos sonharão também, né? Mas respondendo a pergunta, graças a Deus não. A gente teve assim o privilégio, né, a bênção de Deus de caminhar debaixo assim de uma liderança assim que sempre nos estimulou, né, sempre nos encorajou, né? Muito pelo contrário, às vezes quando a gente queria parar, eles não pode parar não. Aí vamos lá segurar na mão e, sabe, e puxava a gente para cima, entendeu? Isso foi muito legal pra caramba. Em relação à transição da igrejinha já para outro lugar, um espaço bem maior, como foi esse momento assim para o senhor dessa transição? Porque do seu perceber lá o local que provavelmente estava dando muita gente, falou, cara, eu tenho que sair para um local maior. É isso? Exatamente. Uhum. Qual foi o alvo assim? O alvo não, a necessidade. Eu já entendo que já não estava suprindo, né? Uhum. Mas existia uma promessa, sim, que multidões de jovens iam cercar o Senhor, amém, ia seguir. Mas existia uma promessa ali naquele ambiente dizendo que não, o Senhor tem que alargar suas tendas, né? Porque assim, eu lembro que cada ano, como até hoje a gente vive, cada ano é um tema, né? Então naquele tema, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Teve vários. Teve O primeiro tema, o ano da mudança de decretos. colheita extraordinária, não sei. Aí teve o ano do discipulado eficaz. Isso. Então, e qual foi a promessa que foi feita essa transição? O ano. Na verdade, assim, é interessante isso aqui porque não é o fato de nós estarmos vivendo o projeto de Deus
que nós não vamos errar, né? Poxa, errei, o projeto não é de Deus. Não, é irresponsável pensar assim, né? É infantilidade pensar assim, né? Então a gente vê, por vários momentos a gente vê ali Pedro, né? A gente está estudando agora o livro de Atos na igreja, a gente vai ver que em vários momentos a gente vê Pedro errando, né? A gente vai ver ali em muitos momentos os apóstolos ali no livro de Atos, eles cometendo erros, mas não queria dizer que Deus não estava com eles. Então, assim, hoje pela experiência, né, que a gente vai adquirindo, hoje eu olho isso aqui, Adriano, e vejo como foi um erro nosso, porque a igreja cresceu, o que a gente era para ter feito? Vamos abrir mais um culto. Vamos abrir o culto das 3, né? Entupiu o culto das 3, bora abrir o culto das 5. Entupiu o culto das 5, bora abrir o culto das 19. Entupiu, bora abrir o culto das 20. Né? Então, tipo, como tem igrejas hoje, né? Tem igrejas hoje que fazem culto, 5 cultos, 4 cultos no domingo, praticamente o domingo inteiro o pastor tá na igreja, toma café na igreja, almoça na igreja, só sai à noite para casa. Né? Então, só que, como estava crescendo também, a gente poderia ter feito isso, só que igreja não é só ambiente, igreja não é só o salão, tem a questão, né, de um gabinete pastoral, você quer atender um casal no particular, tem também a nossa preocupação, assim, nível prioridade altíssima com as nossas crianças, né? As crianças têm que ter um local bacana, e até era o meu sonho na época, ter várias salas de acordo com as suas idades, né? Ter assim, poxa, uma igreja com fraldário, uma igreja com berçário, uma igreja, sabe, que atenda todas as idades, né, das crianças. Então esse era o meu sonho, que naquele momento ali onde a gente estava com a igreja instalada, não atendia. Então a gente pensou, poxa, vamos para um lugar maior que atenda essas necessidades. E aí a gente foi para aquele outro ponto, né, que fica ali na Juricaba. E aí a gente ficou um tempinho ali, e ali a gente conheceu hoje ali, que é a Igreja da Família, lá no parque, já na Avenida dos Franceses, na Estrada dos Franceses, em frente ao 10º, né, que é um local assim bem de alta visibilidade, mas que ali a gente consegue assim ter as nossas necessidades um pouco atendidas, né? Gabinete pastoral, um departamento infantil maior, né? Garagem, né, ali na lateral da igreja. Mas assim, gente, eu tô pensando muita coisa lá na frente, sabe? Uma igreja assim que tenha... Porque o conceito de igreja, eu acho que... Eu vi uma palavra do pastor, de um grande pastor, de uma igreja lá no São José dos Campos, que ele dizia o seguinte... Qual é o grande mal dos líderes hoje? É que existem líderes hoje que estão usando as mesmas estratégias do século XVIII. A palavra de Deus é a mesma, não muda. Os princípios de Deus são os mesmos, não muda. Só que as estratégias mudaram. Vocês compreendem? Sim. Não tem como, em pleno século XXI, a gente usar a mesma estratégia, as mesmas ferramentas do século XV, do século X. Vocês compreendem? Sim. Por exemplo, nunca antes a igreja achava que isso aqui ia ser necessário. Um podcast, transmissão ao vivo, cultos online. Até um tempo... A internet era do diabo, né? Devido à religiosidade, né? Tá assim, de uma forma assustadora, a internet era do diabo, a televisão era do diabo. Vocês estão entendendo? Então, hoje, Deus ele está municiando a igreja com novas estratégias, sabe? Então, a igreja hoje não é só ali o salão. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Tem igrejas assim que a gente nunca viu, igrejas lá na Guatemala, do pastor Cash Luna, que são prédios, sabe? Onde um prédio só é um prédio da criança. Você chega lá, Adriano, tem um playground, parece que você está dentro de um circo,
Parece que você tá dentro de um Beto Carreiro, É aquele mesmo, né? momento da criança dela. É mesmo. Não que a criança vá para a igreja para participar de um circo, mas algo que chame a atenção da criança. E aí a pessoa sai daquele momento, né, que é tudo com horário programado, ela sai daquele momento e vai para Tudo é estratégia, né, pastor? para a sala de aula Legal. aprender mais da Bíblia, entendeu? Então, são várias ideias, sabe? Porque a gente vê, poxa, a gente vê as grandes companhias, as grandes instituições se especializando. Por que a igreja tem que ficar parada? Por que a igreja tem que ficar É verdade. arcaica? Por que a igreja tem que ficar presa a coisas do século, sabe? Do século X, do século... Você está entendendo? Então, a gente tem que acordar, eu acho que a igreja está acordando, sabe? Para pensar lá na frente, entendeu? Isso que a gente está vivendo aqui é coisa do futuro, né? Então, Tiago Brunet fala muito isso, né? Sobre a igreja do futuro, né? O pastor Felipe Valadão, né? São pastores jovens hoje que estão, assim, explodindo. Então, assim, são coisas que nós sonhamos para a igreja de Cristo, tudo com um único objetivo: servir pessoas. Tudo. A pessoa, quando chegar na igreja, ela tem que se sentir, sabe? Poxa, que lugar é esse, cara? Que lugar, sabe? Eu tenho aqui vários... E olha pela estrutura que a gente tem hoje, né? Não se compara com a estrutura que a gente sonha. Mas eu tenho aqui vários depoimentos. Eu abri hoje nos meus stories uma pergunta: o que você acha da Igreja da Família? O que mais te chama a atenção na Igreja da Família? Eu tenho vários depoimentos aqui de pessoas que, sabe, poxa, é minha segunda casa, poxa, eu amo esse lugar, poxa, já rodei em vários lugares, mas quando eu entrei na Igreja da Família, algo me transmitiu paz, eu me sinto, sabe? Então, Igreja da Família, a nossa ideia é transformar mesmo o ambiente em um ambiente de família, sabe? Onde tenha estrutura para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, sabe? Futuramente aí botar um salão de beleza para as mulheres ali, para as Meu pai. esposas. Pai. Recebe isso aí, mulherada. Porque o culto vai ser filmado, já está sendo hoje, né? Mas pela promessa, vamos ter canal de televisão, né? Os cultos vão estar sendo transmitidos, o culto vai estar rolando e vai estar alguém... Equipe de maquiagem. Vai estar uma equipe lá fazendo transmissão ao vivo para o canal de televisão e o culto rolando. Então, para isso, tem que ter um salão de beleza lá para, né, para maquiar as mulheres, né, para, sabe? Então, gente, é muita coisa que a gente não tem noção do que Deus tem preparado para gente. Amém. Não sou falar desse lance de família. Eu, particularmente, quando eu entrei na igreja da família, eu entrei sozinho. Eu vim sozinho mesmo. Na época, o meu irmão e minha irmã não congregavam. O Matheus e a Jéssica, eles não congregavam. Já tinham congregado na Assembleia de Deus muito tempo atrás. Aconteceu alguns problemas. Eram jovens. E preferiram congregar em casa. Beleza. E eu cheguei na igreja da família. Um dos meus alvos era trazer a minha família. Que é o meu irmão, minha irmã. E hoje, cara, minha irmã e meu irmão servem junto comigo no altar. Isso pra mim já é muito gratificante. A gente vê aquele lance de família lá no altar. Você vê lá a família do Emanuel canta. A família do Ronaldo, um toca, um canta. A minha família, eu, a Jéssica e o Matheus. E assim, a gente vê esse ambiente que realmente é de família. Os líderes, todos, os dois, o esposo e a esposa, a família, é da liderança, entendeu? Gente, eu tô me acostumando mal aqui com vocês, hein? Então, a igreja da família realmente respira família. Pode escolher, pastor. Meu pai. É isso aí, é isso aí. Família no altar, né? A família exercendo o chamado. Assim, a gente passou do fundação, né? Aí, da transição da segunda para terceira casa, né? Que acho que é a casa que nós estamos agora. E como você falou, né? Tem muita gente baseado nos sonhos do Senhor. Tem muita gente já na expectativa, né? Tem muitas pessoas, né? Que falam, poxa, penso até como o pastor Belo falou, né? Esse prédio já é seu, já. Então, assim, é um sonho acredito que de muita gente, né? Tá ali num ambiente nosso mesmo, né, pastor?
Amém. E ficar despreocupado, sabe? Tipo, como eu falei de investimento, uma Ô, das... meu filho, obrigado. Uma das principais características que o pastor, que chamou minha atenção no pastor foi isso, que ele sempre investiu. Tipo, dos ministérios que eu passei, né, não durava pouco tempo. E onde eu tinha essa dificuldade, essa debilidade, tipo, quebrou o microfone, e agora, pastor? Rapaz, vamos passar uma fita aí, né? O pastor ainda é totalmente diferente. Pastor, quebrou o microfone, o pastor tem que comprar. E ele prontamente, filhão, fez orçamento? Aí me quebrava que eu não fazia. Então, tudo isso eu aprendi na igreja da família com o meu pastor. Tipo, se eu vou levar uma situação pra ele, ou eu já levo resolvida. Pastor, aconteceu esse problema aqui e eu consegui resolver, tá tudo certo, tá? Não, já tá certo. Pastor, aconteceu isso aqui, tá aqui o orçamento, já pode. Então, assim, pastor, eu admiro muito um dos pontos que eu admiro no senhor, é essa questão de preocupação, né? Som, principalmente. Porque, assim, hoje a gente pensa em ter um som de qualidade não só ali pra gente, mas lá fora. Sempre quando tá rolando o culto, o pastor chega lá, quando eu tô na mesa, filhão, vê aí que lá na frente tá um pouco alto. Aí eu já entendo, poxa, acho que... Aí eu já configuro lá direitinho. Então, assim, é uma benção, é muito bom. Resumindo, o senhor não faz mais, às vezes a gente não faz mais por causa de recurso. Porque não é aquele, digamos, não é aquele tipo de líder que faz o que dá aí. Não, o senhor quer fazer. Às vezes, lógico, tem outras responsabilidades, tem energia, tem conta, tem... E o senhor tem que sair, tem que resolver tudo isso, né? Então, assim, a gente vê na igreja da família que o senhor só não faz mais por conta de recursos. Mas cara, a gente já faz muita coisa. Muita coisa, às vezes a gente já recebeu mensagens. Essa igreja de Manaus, porque quando eu vi essa mensagem eu falei, cara, a gente tá no caminho. Não, o exemplo maior é o pastor Rick, o pastor super conhecido lá em Santarém. Quando nós estivemos na conferência Difflin ano passado, o pastor Rick é da mesa diretora do pastor Eibe. Pastor Rick, se eu não me engano, acho que ele é pastor de jovens, amor, lá de Santarém, Catedral do Amor. Ele parou, eu e a Agatha, e disse, gente, que igreja da família tá quebrando tudo lá em Manaus. Eu vejo as postagens de vocês, eu vejo o material de vocês. Olha, parabéns pro setor de mídia, não foi, amor? Então, para você ver a proporção que isso toma. É tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, falar sobre o desafio que você já passou na igreja da família. Alguma coisa que... uma coisa que eu não sei muito bem, mas queria que o senhor falasse sobre na vez que queriam fechar a igreja. Que tentou fechou a igreja lá. Como é que foi essa situação? É assim, ó, porque... Como é que eu posso te falar sobre desafio? Quando a gente caminha com Deus, tudo do que a gente aprende, tudo que a gente vive, a gente aprende pra gente, quando viver lá na frente, a gente saber sair de várias situações. Então, uma vez que a gente estava assistindo o culto lá, era um Tadel, e aí... Os caras chegaram lá meio que marrentos, né, para fechar a igreja. Não, porque a gente recebeu uma denúncia, a gente recebeu uma denúncia, a gente está notificando vocês por poluição sonora. E aí eu estava pregando, e aí alguém foi lá comigo, pastor, os fiscais estão aí para fechar a igreja e tal. E eu falei, poxa, eu não posso parar o que eu estou fazendo aqui para atender eles. Ou eles aguardam um pouco, ou então volta outro dia. Não, pastor, mas eles estão bem incisivos, eles estão bem... Eu falei, então tem a irmã da pastora ali, que é advogada, pede para ela ir lá e contornar a situação. Aí beleza, aí ela foi... Isso eu sou ministrando. E nisso eu ministrando. Nossa! Já me deu raiva desses fiscais por causa disso, né? Quebra-linha de pensamento ali. Interrompi a palavra de Deus ali que estava sendo gerada. Mas ok, aí ela foi, contornou a situação, mas foi uma denúncia que a gente recebeu... sabe, não sei qual foi o demônio, se foi do tranca-rua, se foi da chucaveira, não sei, porque
Poluição sonora, a gente está incomodando. Ao lado é o prédio da prefeitura. À noite não funciona. Atrás é o terreno baldio do Sesc. Também não incomoda ninguém. Do outro lado é a igreja dos Mormons, que só funciona domingo de manhã. Não incomoda ninguém. Dentro, o cara falou que a gente estava batendo forte a bateria. Terça-feira não toca bateria. E mesmo que tocasse, estava no aquário. Né? A gente sempre colocou a bateria dentro do aquário. E mesmo que estivesse tocando, a gente ainda tem aquele blindex de 8 milímetros lá na porta, né? Que dá aquela abafada no som. A delegacia, que fica na frente da igreja, faz muito mais barulho do que a igreja quando tá domingo, o pau quebrando lá no louvor. Eu falei, meu irmão, vocês estão de brincadeira. Aí o que aconteceu? Eu tive que ir lá com o nosso querido vereador, na época a gente apoiava nosso vereador Joelson Silva, né, e me atendeu super bem. E na hora ele falou, pastor, foi essa pessoa? Eu falei, eu acho que foi. Aí ele ligou para a diretora do órgão, né, que fiscaliza, que faz a notificação. Olha, aqui é o vereador Joelson Silva. Assim mesmo, na minha frente, no gabinete dele. Eu não quero que vocês perturbem a igreja da família. Nossa, mano. Eu tô com o pastor Wendel aqui na minha frente. Eu não quero que vocês retornem lá. Deixa a igreja da família em paz. Tudo bem? Você não entendeu o que eu falei? Quer que eu repita? Ok. Aí, pastor Wendel, seu problema está resolvido. Mais alguma coisa, meu pastor? Vereador, não, obrigado, valeu. O homem é forte. E nunca mais eles voltaram. Eu não sei se a diretora pegou esses fiscais e deu uma justa causa neles, né? Mas eles ganharam alguma bronca lá, né? Do desafio de situações que às vezes acontecem, esse foi um dos mais fortes que o senhor já enfrentou? O senhor teve algum problema com ministração? Alguém não gostou de alguma ministração? Sempre acontece. A gente é sempre passivo disso. A gente sempre é passivo. E isso eu encaro assim com muita naturalidade. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente... e outra, muita humildade. Até quando a gente fala alguma coisa que não devia ter falado, e a gente tem que ter humildade para reconhecer. Né? Porque às vezes a gente está ali ministrando, né, para alguém que está falando algo em público, o teu cérebro, os teus neurônios estão ali processando muita informação, compreende? Muita informação. Então, até hoje não conseguiram, a Intel, a Apple, não conseguiu desenvolver um processador mais potente que o nosso cérebro. Não existe isso. Então, a gente está ali processando, muita informação, então a gente está falando aqui, nosso cérebro está pensando. Eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, mas tem muita coisa processando na mente de vocês. Eu estou falando com vocês e tem muita coisa processando aqui na minha mente. Então, ou seja, praticamente 30 palavras querendo aparecer no lugar de uma. Então você fica, sabe? Mas já teve sim, teve uma vez que eu falei... ali tava meio ali levado pelo ímpeto ali da mensagem, porque eu sou muito... eu tento ser um pregador calmo, eu tento ser um mensageiro, né, um comunicador calmo, mas assim, aquilo que a gente está pregando, eu não incorporo, não. Aquilo entra dentro, sabe? Eu abro meu coração para aquela palavra entrar no meu coração e eu tentar transmitir assim com muita, sabe, com muita vontade. E aí teve uma vez que eu falei, né, e teve um líder da igreja que se sentiu ofendido, né, e aí nós fizemos a reunião, aí esse líder ficou muito ferido, e aí, pastor, foi isso que o senhor falou, você não deveria ter falado. E aí poxa, cara, é mesmo, poxa, me perdoe, eu pisei na bola. Aí eu peguei, pedi perdão dele. Aí eu reuni a liderança. Gente, eu quero relatar para vocês o que aconteceu, E eu tô aqui para pedir perdão, né, do irmão, do querido líder que se sentiu ofendido. E eu também quero pedir perdão dos demais, se alguém se sentiu também ofendido por aquilo que eu falei. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão. E
pedir a oração de vocês para que eu não possa mais cometer esse erro. Humildade, né? Então, assim, eu lembro que pastor Silas Malafaia, vocês conhecem Silas Malafaia, né? Aquele jeito dele assim, ele sempre, uma vez ele falou que nós temos que ter pessoas que caminham ao nosso lado para nos dizer. E ele uma vez disse que ele estava pregando e um pastor muito conhecido, o pastor Josué Gonçalves, ligou pro celular dele e disse: Malafaia, não era para você ter falado isso. Meu Deus do Não céu. era para você ter dito aquilo. Não era. Ele, poxa, é mesmo? Poxa, então legal. Então, isso é coisa do líder. Porque quando você lidera, você tem que ter humildade para voltar e dar marcha ré quantas vezes for necessário. Se for para voltar para pedir perdão uma vez, volta para pedir perdão uma vez. Se for duas, volte 2 vezes para pedir perdão. Você tá entendendo? Então, assim, a gente não tem que ter dificuldade. Assim como às vezes a gente não processa aquilo que a gente fala, aquilo que a gente, né? E a gente tem que estar sempre apto, né? Poxa, errei, falhei. Porque a gente, se um dia a gente perder isso, gente, a gente vai se sentir o quê? Um robô, né? A gente vai se sentir um cara orgulhoso, a gente vai se sentir um cara prepotente. E a Bíblia diz que o orgulho presume a queda, né? O orgulho, o próximo passo do orgulhoso é a ruína, né? Então, a gente, na nossa caminhada, a gente aprendeu isso, né? Ter humildade, né? E saber reconhecer quando a gente pisa na bola, né? Pastor, hoje, muito legal tudo que o senhor falou. Hoje nós temos vários tipos de igreja. Igreja para todo tipo de gente, todo tipo de gosto, assim como o senhor já ministrou, já falou várias vezes sobre isso. E eu quero tocar num assunto aqui sobre a sua posição. Digamos, hoje a igreja da família, ela aceita todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Beleza. Como é que o senhor lida com a tatuagem hoje na igreja? Porque hoje nós ganhamos muitas pessoas, essa geração, nós ganhamos os jovens. Às vezes o cara já vem de uma vida muito louca, às vezes ou então já fez uma tatuagem, ou que gosta de tatuagem mesmo. E para muitas igrejas, isso tem uma discriminação. Como é que é na igreja da família o lance da tatuagem? Eu vou falar hoje o seguinte: se hoje eu pudesse fazer tatuagem, eu faria. Eu acho que eu fosse. Meu pai. Tomara que a dona Sandra não esteja ouvindo isso. Eu fecharia meu braço. Minha esposa sabe, a minha filha tem tatuagem, né? O meu futuro genro também. Assim, eu tenho uma visão, uma opinião, obviamente respaldada na palavra, né? A gente sabe que antes da nossa opinião, o que vale é a palavra de Deus. Então, assim, não tem como a gente achar versículos, não tem como a gente achar algum respaldo bíblico condenando a tatuagem. Né? Não tem. Ah, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas Deus nos deu um corpo para a gente administrar melhor. Né? Então, porque assim, o que acontece? Os legalistas, eles usam muito o livro de Levítico. Porque o Levítico, né? Livro das leis. Então, legalismo, Levítico, lei. O que eles usam? Aquele texto que está escrito lá: e não fareis gravuras sobre o vosso corpo. Agora, interessante, que se isso fosse para esse tempo, também o outro versículo também seria para o tempo que a gente está vivendo. Qual versículo diz lá? Que quando o ser humano pecar, ele teria que pegar um cabrito, matar a cabeça do cabrito, ir para a porta da igreja, se melar de sangue, e antes do culto começar, eu já falei isso, as pessoas entrando na igreja, olhando para aquele camarada que olhou de uma forma impura para a irmã que era casada, se sentiu que pecou, e ele vai estar todo lambuzado de sangue, qualquer pecado, mentira, fornicação, qualquer pecado, fofoca, ele tinha que mostrar para as pessoas que ele havia se arrependido, né? Porque está ali escrito no livro de Levítico. Então, assim, não tem como a gente fundamentar que tatuagem é pecado. Agora, as pessoas, o que elas fazem? Elas transformam aquilo que elas acham numa doutrina. E isso que fere a Bíblia.
Isso que fere o que rege a igreja. Então a gente pega os líderes mais antigos, anos 60, anos 70, anos 80, que eles vêm daquela cultura. Gente, tatuado não podia nem... tatuado era símbolo de vagabundo, tatuado era símbolo de malandro, tatuado era símbolo de marginal. Né? Empresas, hoje mudou muito, mas empresas antigamente não contratavam tatuado. Se tu tivesse tatuagem, Lucas, e o Adriano não, com certeza o Adriano seria contratado, sendo, vamos supor, ser com um currículo bem melhor que o dele. Mas por você ser tatuado, você não seria contratado. Você está compreendendo? Hoje muita coisa mudou. Né? Então, hoje, você fez pergunta, pastor, você faria uma tatuagem hoje em respeito à minha mãe, irmã Sandra, lhe amo, meu amor da minha vida, minha intercessora. Meu pai. Por respeito a ela, eu não faria. Mas no dia que Deus falou assim, irmã Sandra, amém, acabou seu tempo aí, minha filha, venha para os braços do papai. Eu ia encher meu braço, mas a primeira tatuagem ia ser em homenagem à minha mãe. Eu ia desenhar o rosto dela aqui. E ela ia abrir a porteira, né? Aí eu ia fazer todo o braço. Não tenho dificuldade. Agora, lógico, gente, qual é o erro? Tanto na igreja ou não, é o exagero, né? É o extremismo. Então, tipo, a pessoa vai desenhar uma caveira, não convém. A pessoa vai desenhar uma foice, não convém. A pessoa vai desenhar o nome do namorado, pô, amanhã vai trocar. E aí, como é que vai tirar o nome do namorado? Eu conheço um cara que fez isso na costa dele. Você tá entendendo? Então sério. a Bíblia diz, tudo que façais para a glória de Deus. Você fazer um leão da tribo de Judá aqui, né? Você fazer um cordeiro, você fazer o nome de Jesus, né? Você fazer... Então, cara... Isso são discussões que sempre vão existir. Sempre vão É um existir. assunto muito polêmico até hoje. Mas olha, como eu fui criado na Assembleia de Deus, a gente... E, cara, uma escola lá. Sou também, acho que já frequentei a Assembleia de Deus. E uma das doutrinas lá era que você só podia cear se fosse batizado acima de 12 anos de idade. Beleza. Fui criado nisso, 20 anos congregando na Assembleia de Deus, vendo isso acontecer todo domingo de manhã na IBD. Uma vez eu vi um rapazinho na Santa Ceia, acho que ele tinha a idade do Júnior, tinha 10, 9 anos. Pegou o pão, eu fui lá, tirei o pão da mão dele. Então, aí beleza, cheguei na Igreja da Família em 2018, a vida toda de Assembleia de Deus. E eu já fazia teologia na época. E é muito legal fazer teologia, tu encontra todo tipo de ministérios. Então, minha mente estava um pouco aberta ainda na época. Eu cheguei na Igreja da Família num domingo, eu estava tocando já. E teve a Santa Ceia. E quando o senhor falou que todo mundo podia cear, aí eu... Meu Deus. Que lugar é Eu esse? falei, meu Deus do céu. A pessoa que aceitou Jesus naquele domingo, que foi a mãe daquelas venezuelanas lá, Lembra? ela ceou. Eu falei, não. Não, eu lembro que teve um culto que mais ou menos uns 30 aceitaram a Jesus e a gente colocou todos os 30 sentados lá em cima. Em cima do altar. E a gente falou, olha, agora eles vão tomar a primeira Santa Ceia Eu deles. lembro Né? disso. Cara, e aquilo foi... O meu irmão, a gente... Eu falei, mano, relaxa. Releva. Aí eu fui entender. Isso é política de igreja. Isso são políticas de igreja. Cada igreja rege do jeito que quer seguir. Exato. Entendeu? Restauração, não sei se eu podia falar, mas é o mesmo critério. Todo mundo ceia. Alguma Assembleia de Deus não. Todo mundo. Cara, e aquilo foi muito louco pra mim. Uma das coisas que eu só que hoje assim, hoje eu já entendo porque o Senhor nos ensinou, peguei a visão da igreja. Falei, cara, quem não tem pecado? Né? É verdade. O Senhor falou isso domingo agora passado. Não, é interessante que muitas pessoas carregam, né? Ainda. Vamos nos colocar no lugar do visitante. Né? O visitante está lá na vida errada e tal, aí chega num culto, sente Jesus e, pô, Santa Ceia.
cara vai olhar assim, pô, não, eu não vou ser A, né? É. Pô, não, eu Não sou digno, né? Eu não me Pensa considero lá. digno, É. né? Eu sou do tempo que os irmãos... Alguém tem problema aqui com... Irmão, eu tenho problema. Lá na frente. Irmão, eu quero confessar aqui meu problema com o Adriano. Eu já fiz isso, cara. Pastor Benito perguntou a alguém, aí eu saí tocando. E de louvor. Irmão, eu tô com um problema aqui com o grupo de louvor aqui. Irmãos, me perdoe. Entendeu? Gente, Cara. eu participei de culto de manhã que parecia, tipo assim, na hora que o pastor chamava, né, não era o pastor, o dirigente, né, chamava, ficava 10 de um lado, 10 do outro, assim. Meu Deus. Vai lá, tu é o primeiro. Aí um levantava, peço perdão da igreja porque fez isso, fez isso, fez aquilo. Amém, tô perdoado, a igreja, amém. Próximo. A irmã Mariazinha, oi, peço perdão porque fiz isso, amém. Próximo. Cara, um ritual, cara. É tipo, eu sou do tempo do lance da disciplina. Os caras, aconteceu algum problema com a pessoa, caía, fazia alguma coisa. Uma Disciplina questão também é um assunto polêmico, hein? Demais. que... Então a pessoa ia, o pastor, o dirigente chamava a pessoa lá na frente, aí apresentava que a irmã caiu, né? Então. Ou o irmão, principalmente os homens. Então, assim, isso 2004, 2006, 2007, 2008 eu vivi muito isso. Eu vi muito dos meus amigos indo lá na frente, porque aconteceu alguma coisa, ele pecou para a igreja, ele precisava ser disciplinado. Aí teve aquele tempo da distância, que a pessoa, que hoje eu analisando, ajuda um pouco, mas tem uma questão, que naquele tempo, a pessoa que entrava em disciplina era como se tivesse uma doença, ninguém falava com ele. A pessoa não... Todo mundo da igreja sabia. Olhos, né? Todo mundo... Não, irmão, ali, todo mundo era o santão. Né? Então, assim, funcionaria se a pessoa fosse afastada e tivesse um discipulador. Aí eu acho legal. Mas hoje nós temos novos métodos, principalmente o amor. Hoje nós somos treinados na Igreja Família. Se alguém caiu, se alguém pisou na bola, se eu pisar na bola amanhã, eu tenho certeza que a Igreja da Família vai me amar. As consequências, obrigado, pastor. As consequências virão, mas nós precisamos ser amados, cara. As pessoas precisam ser amadas, porque isso acaba afastando as pessoas da igreja. Uma coisa que tu falou, que tu tomou eu já ia falar hóstia. Porque uma vez, eu era da igreja católica, lá do Augusto Montenegro. Santa Clara. Santa Clara. Eu tinha acho que 10 anos também. Aí eu tava na minha lá, o padre lá ia até a Santa Ceia, eu acho que também fala lá, não lembro. E aí um amigo meu falou, vai lá pra fila. Tem uma fila assim, né? Aí vai lá. Eu falei, mano, eu não posso, pô. Eu faço catequese ainda, só pode quem tem a primeira comunhão, né? Aí chegou lá e tal. Aí quando eu tinha que pegar de alguma forma, aí eu cheguei logo com a mão assim, com o padre. Aí eu, cara, já fez a primeira comunhão? É um vaso, né? E aí eu fiquei com trauma, ó. Cara. E, meu Deus do céu. Mas, cara, é isso pra mim que diferencia a igreja da família, né? Uma das suas palavras que são bem, pra mim, são bem loucas as pessoas ouvirem. Uma vez o senhor falou, você que fuma aí, tá fumando? Vem pro altar que Jesus quer a si mesmo. Cara, a gente ouve aquilo, a pessoa que ninguém, nem a família dele quer mais dele, o cara ouve aquilo, o cara vai, com certeza vai no altar aceitar Jesus. Então é isso que diferencia a igreja de muitas igrejas, que é amar a todos. Cara, olha só, o que a gente aprende com Jesus? Se Jesus não for o nosso centro, se Jesus não for a nossa referência, nada adianta. Rapaz, Jujubim aqui, tem tudo aqui na Digital Creative. Respeita, Brasil. Então, olha só, se Jesus ele era cercado por quem? Jesus era seguido por quem? Um discípulo deles era ladrão. Pois é, mas tem um texto na Bíblia que diz assim, e Jesus, acho que é
me recordo agora, preguei, acho que foi Tadel passado, que Jesus, ele chega na casa de um camarada para jantar, e quem é que senta na mesa com Jesus para jantar com Jesus? A Bíblia diz que são as pessoas de má fama, ou seja, os pecadores. Aí quem que se escandaliza com Jesus porque Jesus está jantando com pessoas de má fama? O ladrão. Os fariseus, Ah, tá. os religiosos, Judas. os que conheciam a Torá. Então eles se escandalizaram com Jesus. Aí Jesus diz assim, vem cá, por que vocês estão escandalizados? Eu não vim chamar bonzinho não, eu vim chamar doente. O meu projeto é para pecador. O meu projeto não é para quem se considera santo, para quem se considera autossuficiente. Então, gente, se a santidade de Jesus atrair o pecador, hoje, a nossa santidade que a gente diz que tem que atrair pecador, gente. Então a conta não está fechando. Alguma coisa está errada. Vocês estão entendendo? Então, cara, que dificuldade a gente tem, por exemplo, de uma pessoa que chega na igreja com a vida toda acabada. Ah, todo mundo sabe que ela é errada, todo mundo sabe que ele é errado, todo mundo sabe que ele mente, que ele rouba, que ele mata, que ele é traficante, que ele é viciado. Não, eu não vou me misturar. Não, eu não vou trazer para o altar. Não, eu lembro uma vez que o pastor Felipe Valadão, ele conta uma história que ele estava tentando fazer o culto lá na igreja dele. E aí chegaram com ele assim, pastor, tem um grupo de pagode lá fora que eles estão atrapalhando o culto, eles estão tocando muito alto. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí o pastor Felipe, então tá bom, beleza. E a igreja, o culto rolando. Aí o pastor correu, foi lá fora e assim, e os caras bebendo e tocando pagode. Vocês sabem tocar porque ele vive? E como Zaqueu, vocês sabem tocar? Ah, essa eu sei. Então vem cá, todo mundo. Bora lá pro altar, tocar. E os caras bebido. Já pensou nisso? Bebido. Aí um pegou a bateria, outro pegou o teclado, outro pegou o violão. Aí começaram a tocar. Eles cantaram. Na hora que o pastor Felipe Valadão pregou, na hora do apelo, os primeiros a aceitarem a Jesus foram eles. Glória a Deus. Então, gente, a santidade que a gente diz que vive precisa bater com a santidade de Jesus, gente. Amém. Senão não é o Jesus que a gente está seguindo. Vocês estão entendendo? Então esse negócio... Cara, Jesus, quando ele chega em Jerusalém, quando ele chega nas cidades por onde ele andava, Samaria, cara, ele colocou a cidade de cabeça para cima, porque ele causou um alvoroço. Porque quando Jesus chegou naquela cidade, o que acontecia? As famosas panelinhas. Fariseu andava com fariseu. Saduceu andava com saduceu. Judeu andava com judeu. Eles não se misturavam. E aí olharam Jesus andando com pecador. Jesus andando com pessoas de má fama. E aí eles ficaram doidos. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Não, porque a lei diz isso, porque a tradição judaica está isso. Não, porque a lei de Moisés diz isso. Ou seja, a lei acima do valor do ser humano, a tradição acima do valor do ser humano. Isso a religiosidade faz. Isso a religião faz. E aí Jesus vai, meu irmão, vocês estão totalmente fora do contexto, vocês estão totalmente vivendo uma outra coisa que na verdade era o que vocês tinham que viver e não conseguem. Então a religiosidade faz isso, coloca um bloqueio, uma crença limitante. Não, crente só tem que andar com crente. Não, Deus e amor é só com Deus e amor, igreja da família é só com igreja da família, restauração é só com restauração. Não, gente. Crente não anda com pessoas... Não, a gente pode andar sim, a gente pode andar com cachaceiro, pode. A gente pode andar com um cara que não presta, pode. Qual o problema? A gente pode andar com um cara que faz coisa errada, pode. O que a gente não pode é fazer o que eles fazem. Porque a gente tem que ser influência. Porque se for para imitar Jesus, o que Jesus fazia? Todas as pessoas que andavam com Jesus não permaneciam as mesmas.
Então Jesus ele era intencional. Eu estou andando contigo, mas porque eu creio na tua transformação. Eu estou andando contigo, mas eu creio que pode vir um evangelho no teu coração, pode te transformar e você deixar de ser velha criatura para ser uma nova natureza. Então isso se Jesus não for o nosso exemplo, eu não sei mais o que. Vamos seguir o Buda, vamos seguir o Allan Kardec, vamos seguir pai. Jesus, não. Então, amém. Isso nunca vai acontecer. Muito louco. Amém. Então a igreja da família, ao meu ver, ela se resume em amor. Amém? Aí se resume em amor. Vamos dar uma pausa? Vamos dar uma pausa? Opa, vai sair o quê? O jantar agora, né? Vamos trazer nossos patrocinadores aqui da noite. Opa! Vamos dar uma pausa, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui dando continuidade com o pastor Wendy, uma super conversa. Né, Adriano? E nós estamos aqui num momento muito importante, muito especial, que é o dos nossos patrocinadores. Opa! O que nós temos para hoje aqui? Meu Deus. Olha aí, produção, olha a produção. Olha aí, trazendo papai. Oferecimento Deus. Francos Francos Pizza. Pizza, papai. Eita, Frango. Francos Pizza, Brasil. Você que quer comer aquela pizza deliciosa, ó. 32368686. Olha Só aí, ligar. Ela já tá aberta já? Peça sua pizza. E aí, eles têm até aplicativo, ó. Baixe agora aqui o aplicativo da pizzaria aí, ó. QR Code. Então, nós queremos agradecer aqui, ó, Frank's Pizza, patrocinada pela GB Bateria. GB Bateria. Palmas pra GB Bateria. GB Bateria Aí, aqui. Rock. André Rock, muito obrigado por ter patrocinado É forte, Rock é essa forte. maravilhosa GB pizza aqui. Baterias. Rei do Pix, Rock? Você precisou de bateria? GB Bateria. Deixa eu ler para rapidinho aqui pra gente não vacilar com nossos patrocinadores, meu pai. Na Olha aí, ó, na tela. tela, Aqui, pai. ó. Respeita, GB Bateria. 94536905. Eles têm uma coisa muito legal, que é o SOS bateria. Qualquer horário da noite, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, você pode ligar nesse número que vai atender com uma bateria onde você estiver brecado com o seu carro. Beleza? Isso aí. E vale lembrar que já me socorreu já o Rock, olha. Também, já me É isso socorreu aí. também. Já foi socorrido. Super indico, Muita hein? gente socorreu GB pelo- Baterias. Então, muito obrigado. Valeu. Bateria. Vamos abrir aqui a pizza agora, papai? Vamos lá? Vamos lá. Abrir a Eu benção. não sei como é que abre isso aqui. Uau! Olha aí, Deus rapaz. Dá um close. Eita, Jesus É duas pizzas mesmo? amado. Acho que a sobremesa vem depois. Olha. Boné, rapaz. Ah, rapaz, nós ganhamos um boné. É isso? Pizza doce. Pra comer, Isso aqui, cara. Eu achava que era uma salgada e uma doce. Eu Olha achava que era aqui. esfirra. Fatia Olha de aí, felicidade, pastor. Uau. Olha só, Fatia rapaz. de felicidade. Muito obrigado, Franco. Obrigado. Bota Frank aí, Lucas, na Pizzaria. tua cabeça. Olha aí, papai. rapaz. Aí, pai. Eita, rapaz. Vira aqui a pizza aqui pra ele. É sério. Que Frango isso, com catupiry, rapaz, olha. Que delícia, Aqui, olha. Pastor Wendo, com Opa. essa maravilhosa pizza aqui, nós queremos agradecer o senhor ter vindo aqui com a gente. Cara, Exatamente, muito show, obrigado. muito legal o nosso Foi uma bate-papo. honra, a gente Estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho, olha, show de bola mesmo. Muitas perguntas, algumas das perguntas que me fizeram você já respondeu, então eu não vou ler. Mas uma você não respondeu, que me perguntaram aqui. Pediram para perguntar ao senhor quando é que vai ter uma nova conferência na Igreja da Família. Opa! Só pra gente Conferência! Eu creio que em 2022 muita coisa boa vem por aí. 2022, gente. Continua falando aí, que eu- 2022. Continua falando aí. Então, pastor Wendel, Continua muito falando. obrigado. Valeu. Pode servir. Vamos comer aquela pizza. Eu não vou top ficar aí, atrás né? não, gente. Vou seguir vocês. Valeu, Olha aí, ó. pessoal. Meu Deus do Muito céu. obrigado. O que é isso, Brasil? Vou pegar aqui também. Servidos. Valeu, Rock. Você é o cara. Obrigado, mano.